Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versos 1 ao 8. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Esse texto relata o encontro de Jesus com um homem. E ao olhar para esse texto, nós vemos uma situação muito complicada. Um homem que vivia em uma situação desumana. O texto aqui relata que este homem, ele vivia nos sepulcros, estava preso em correntes, vivia atormentado. Noite e dia ele ficava gritando. Este homem se cortava. Ele vivia uma vida completamente sem paz, sem vida social, longe da família. Ele não tinha liberdade. Ele vivia em trevas. Essa situação verdadeiramente ela é desumana. Mas ao que nós encontramos neste texto é que a vida dele estava prestes a mudar, porque ele ia se encontrar com Jesus. E Jesus, ao ver aquela situação, Jesus o amou, teve misericórdia dele. E segundo o texto, Jesus restaurou a vida daquele homem. Em outras palavras, ao olhar para essa vida, a vida deste homem que estava preso, atormentado, estava com uma vida sem paz, Jesus restaura e o liberta. O que esse texto está nos dizendo é que Jesus ele é o verdadeiro libertador das nossas vidas. Jesus é aquele a quem pode libertar todos nós, qualquer um de nós, de qualquer situação que possa existir. Então Jesus ele é o ponto de encontro para a libertação da opressão, das correntes e das cadeias, das trevas. Jesus trouxe de volta para aquele homem dignidade e humanidade. Jesus é o nosso verdadeiro libertador. É Ele que pode fazer cessar os nossos gritos de desespero. É Ele que pode fazer cessar as nossas dores. Mas você pode estar aí se perguntando: por que Jesus pode fazer todas essas coisas? Será que Ele pode fazer tudo isso? Será que Jesus tem poder para curar e restaurar? Nós vemos ali que a situação daquele homem muitas vezes pode se parecer com a nossa. Se parecer no sentido de que, apesar de nós precisarmos de libertação em várias áreas da nossa vida, nós precisamos ser libertos principalmente do pecado. E Jesus pode sim restaurar e curar as nossas vidas, porque Ele trocou de lugar conosco naquela cruz. Jesus trocou de lugar conosco na cruz do Calvário. Jesus ficou sem dignidade. Jesus ficou sozinho. Jesus ficou em agonia. Jesus sofreu por causa do nosso pecado. Por que Ele então pode curar? Por que Ele pode restaurar? Porque Ele ficou sem dignidade para nos tornar dignos e participantes do reino de Deus. Jesus ficou sozinho na cruz para fazer com que nós tenhamos comunhão com o Pai. Jesus enfrentou as trevas para nos transportar para a sua maravilhosa luz. Jesus esteve preso, com pregos em suas mãos, para quebrar as correntes e as cadeias que nos prendem. Jesus morreu para nos dar vida. Jesus é o nosso libertador e o nosso substituto. Ele pagou o preço no nosso lugar.
aquela dor, aquele sofrimento daquele homem e talvez o nosso sofrimento hoje, Jesus foi em nosso lugar. Então Jesus aqui, concluindo, nos mostra que o reino de Deus é poderoso. Nós podemos ver claramente a possibilidade que nós temos de, ao nos apegarmos a Jesus, a termos uma vida de comunhão e intimidade com Ele, podemos experimentar o poder do reino de Deus. Jesus aqui neste texto nos revela que Ele é o verdadeiro libertador e Ele é o verdadeiro substituto, aquele que morreu em nosso lugar. O que nós devemos fazer nessa situação? Ir até Jesus, prostrar aos pés do Senhor Jesus, adorá-lo e dizer: perdoa-me, Senhor, salva-me, Senhor. Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados e nos levar para uma vida de paz e alegria. Deus te abençoe.